Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o evangelista Milvio e esta é mais uma pregação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Nosso propósito, irmãos, é pregação, leitura e pregação da palavra de Deus para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Nós somos a igreja da geração do arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando e nós temos que estar preparados para subir com Ele. Amém? Nós somos a geração. Não passará essa geração sem o Senhor Jesus voltar. Conserta a sua vida, arrependa-te dos teus pecados, antes que seja tarde demais, e você se arrependa da ilusão do mundo. Arrependa-te depressa. A leitura de hoje está em Atos, capítulo 13, versículo 4 em diante. Glória a Deus. Versículo 2 em diante. Senhor Deus, apresento diante de ti a tua palavra, que será lida e pregada agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, então eles estavam servindo ao Senhor Jesus e ainda estavam fazendo jejum, porque Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. Quando os discípulos tentaram expulsar alguns demônios e os demônios não saíram, Jesus disse, essa casta só sai com jejum e oração. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo mandou que chamasse os dois e que apartasse, mandasse que eles saíssem ao campo missionário para fazer a obra. Por isso que devemos contribuir, irmãos, e ajudar. Amém? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, os apóstolos, Pedro com os outros, chamaram eles, jejuaram ali com eles, oraram e puseram as mãos, deram a unção para eles e os enviaram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, quem mandou eles irem foi o Espírito Santo, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Mas aonde eles iam falando do Senhor Jesus. Eles foram separados, o Espírito Santo mandou que eles fossem separados e que fossem para a obra missionária. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem tem um chamado em nossa vida, irmãos, é o Espírito Santo. Ele é que nos mostra a hora, o momento, o lugar para a gente fazer a obra, ganhar almas para Jesus e pregar a palavra. E jejuando e orando, como é que a gente entra na luta espiritual, irmão? Como é que a gente consegue vencer alguma coisa na terra? Jejuando e orando. Quando Daniel orava, e Deus mandou a resposta, um demônio, um principado da Pérsia, resistiu ao anjo 21 dias. E Daniel permaneceu orando 21 dias. Por isso ele obteve a vitória. Então aqui diz, jejuando e orando. Para ir para a obra, para fazer a obra, tem que ser jejuando e orando. Glória a Deus. E assim estes, Barnabé e Saulo, que agora é Paulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Então eles chegaram e já foram anunciar a palavra de Deus, já foram pregar, já foram ganhar almas para o Senhor Jesus. E tinha também a João como cooperador. Então, eles chegaram ali e já começaram a fazer a obra de Deus, sem perder tempo. Deus mandou, eles já foram no caminho fazendo, chegou lá fazendo. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então, no caminho, acharam um mágico judeu, falso profeta, que falava que Deus, que mentia em nome de Deus, dizendo que Deus havia mandado dizer alguma coisa, sendo que Deus não havia mandado dizer nada. E ali acharam esse cara, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Porém, Sérgio Paulo era um homem prudente. E este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo já incomodou ele para ele ouvir a palavra de Deus. O procônsul
Sérgio Paulo. Aí eles pregavam, falavam do Senhor Jesus, das promessas da vinda do Senhor Jesus, dos milagres, das vezes que o Senhor Jesus expulsou demônio, curou enfermos, falava da tempestade que ele apaziguou com o poder dele. E se Sérgio Paulo queria muito ouvir, gostou de ouvir falar do Senhor Jesus, sentiu fome da palavra. Glória a Deus. Mas Elimas resistia-lhes. O Elimas, o encantador. Porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, esse Elimas, enquanto eles falavam do Senhor Jesus para o procônsul Sérgio Paulo, e eles pregavam a palavra de Deus, um tal de Elimas, que ouvia a conversa, entrou no meio da conversa, resistindo e atrapalhando, para que eles não conseguissem converter ali ao Senhor Jesus o procônsul Sérgio Paulo. Olha para você ver. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, Elimas, procurando apartar da fé o procônsul, não querendo deixar o procônsul se converter ao Senhor Jesus. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Então Paulo estava ali pregando a palavra de Deus. Aí Elimas atrapalhando, e Paulo vendo que o procônsul Sérgio Paulo queria se converter, estava ouvindo que o Espírito Santo estava falando com ele. E Elimas, usado pelo diabo ali, atrapalhando. Então, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas, olhou para Elimas, e olha só, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha essa palavra. Ele olhou para Elimas e disse: ó filho do diabo. Tem gente que fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não é não. Não é não. Tá assim de filho do diabo nessa terra. Ó. Tá assim, eu conheço um monte. Eu conheço muitos filhos do diabo. E ele disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia. Cheio de engano, mentindo para atrapalhar o procônsul, para que o procônsul não se convertesse. Então, olha só a mentira. Cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então ele repreendeu, olhou para ele fixamente e falou com ele: Elimas, você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Seu filho do diabo. Está assim de filho do diabo, irmão. Qualquer pessoa que tentar te levar para as drogas, para a prostituição, para a bebedeira, para o crime, para o roubo, para o furto, para o tráfico, qualquer pessoa que tentar, é um filho do diabo. Toma cuidado com essas pessoas. Afasta deles. Afasta deles, irmãos. O mais distante que você puder. Porque são filhos do diabo, cheios de laço. Olha o que eles têm, ó. Ó, filho do diabo, cheio de engano, malícia, inimigo da justiça e que perturbam os caminhos do Senhor. Você tem que afastar dessas pessoas, meu irmão. Tem que afastar. Deus não agrada. Sempre. Filhos do diabo. Eis aí, olha o que Paulo disse para ele. Ó filho do diabo, Elimas, cheio do engano, malícia, inimigo da justiça, você não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Agora eu ponho contra ti a mão do Senhor, de Deus, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Glória a Deus. Então Paulo disse para ele: eis, pois, aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Então ele ficou cego na hora, instantaneamente. E andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então ele ficou cego de uma vez. Veio a escuridão e as trevas. Olha só a palavra. Escuridão, do breu,
trevas dos anjos caídos, porque ele estava cheio de demônio e de engano. E caíram sobre ele. Andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então ele pedia alguém para pegar na mão dele e guiar, porque ele não sabia onde que ele estava, nem como sair dali, nem para onde que ele ia, porque ele não enxergava mais. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então esse procônsul, Sérgio Paulo, se converteu ao Senhor Jesus na hora, porque ele viu que Elimas, filho do diabo, estava ali tentando atrapalhar a pregação da palavra de Deus. Todos aqueles que se opõem à palavra de Deus, irmãos, que se opõem ao Evangelho, à Bíblia Sagrada, todos são filhos do diabo. Essa geração hoje, que nós somos uma nova geração, aí, a última geração da igreja na Terra, tem dó, tá? Acha que tem que ficar orando aí para esses filhos do capeta, satanista, orando para esse povo aí que faz maldade, candomblé, macumba, voodoo, entendeu? Essas magias negras. Acha que tem que ficar orando para eles, para Deus salvar. Não, tem que orar para Deus salvar, mas pela dor, entendeu? Já ora para eles ficar cegos, já ora para eles ser atropelado, entendeu? Para Deus tirar a vida deles, descer com eles para o inferno, já que é filho do diabo. Nós não temos que ter dó dos inimigos de Deus, não. Se o cara fez pacto com o diabo e está fazendo a vontade do diabo, que ele vai para o inferno. Ele tem todo o direito de ir para o inferno. Entendeu? Nós não temos que ficar passando a mão na cabeça de filho do capeta, não. Vamos pregar a palavra. E fazer igual Paulo fez aqui. O cara está resistindo, fica cego em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que ele ordenou que ele ficasse cego. Ah, mas você só pode ordenar coisa boa em nome de Jesus. E por que Paulo ordenou que ele ficasse cego? Tem outros dois que Deus diz na palavra de Deus aqui, que Paulo entregou na mão do diabo. Outros dois falaram, eu te entrego na mão do diabo para ele fazer o que ele quiser com vocês dois aí. Entendeu? Então, se a pessoa escolheu o caminho errado, se ele escolheu e se de livre vontade e sóbrio, sabendo o que está fazendo, ele quer servir ao diabo, que ele vai encontrar com o pai dele lá no inferno, é só orar para Deus levar aquele trem, pronto, mata. Vai morar com o pai dele, para de incomodar os outros na terra. Porque Paulo disse aqui para Elimas, presta atenção. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Todo engano e malícia é para quê? É para corromper aqueles que ouvem a palavra de Deus, para levar o homem ao inferno. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça. Não cessarás de perturbar os caminhos retos do Senhor. Então ele ouviu o que tinha que ouvir. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, ainda deu sorte, foi por algum tempo, não foi eternamente, não foi para sempre. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Todos que viram se maravilharam. Mas o procônsul Sérgio Paulo, naquela hora ele creu e aceitou o Senhor Jesus, e confessou o Senhor Jesus com a boca dele, entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, eles continuaram andando, e João, que estava com eles, voltou para Jerusalém, já para dar as boas novas de como Deus estava operando através da vida de Barnabé e Paulo. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmãos, essa é a palavra de hoje, que nós possamos sabermos que tem filhos do diabo que não querem a nossa salvação, fingem de amigo, fingem de pessoas que gostam da gente, para jogar a semente do inferno. Igual esse cara fez aqui. Esse Elimas. Chegou, ficou atrapalhando a palavra de Deus. Todo aquele que se opõe à palavra de Deus, ou que te dá o conselho para afastar de Deus, ou para não buscar a Deus, ou para não orar, ou para não jejuar, para não entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Cuidado com essas pessoas, são filhos do diabo. Sai de perto deles. Glória a Deus, aleluia. Então que nós possamos ter na nossa mente, irmão, essa visão. Fomos chamados pelo Senhor Jesus para ganhar almas para o Senhor Jesus. E vamos fazer a nossa obra. Amém? Você que está aí, meu irmão, e creu na palavra de Deus, faça agora como o procônsul Sérgio Paulo, que aceitou o Senhor Jesus, que confessou ele com a própria boca e que entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Tá bom? Esta é a sua oportunidade. Arrependa-te dos teus pecados. Arrependa-te no dia que chama hoje, no momento que chama agora. Porque você não sabe o dia de manhã. Então, antes que venham os maus dias, antes que aconteça alguma coisa ruim, porque vai acontecer com todos,
Todo mundo um dia vai ter uma coisa ruim, chama morte. Ela vai chegar para todo mundo. Não tem como correr. Então, antes que esse dia chegue na sua vida, arrependa-te dos teus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna, na presença de Deus. Para o que você estiver fazendo, e eu vou te ensinar agora. Você que creu na palavra do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Agora eu vou te ensinar como é que você faz isso. Repete comigo aí. Ora comigo aí. Para o que você estiver fazendo e ora aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo guarde em mim a tua palavra no meu coração e na minha mente, para eu não pecar contra ti, Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E, Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus e aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus abençoe, que você permaneça firme nesse caminho e não dê ouvido aos filhos do diabo que irão tentar te tirar desse caminho. Amém? Deus te proteja nesse caminho e que você possa frutificar como Barnabé e Saulo e reproduzir a palavra de Deus. Fazer igual eu estou fazendo, pregar, ganhar almas para o Senhor Jesus. Compartilha esse vídeo, meu irmão. Compartilha, os dias são curtos, nós temos que ganhar alma para o Senhor Jesus. Me segue aí para mais vídeos, para mais pregações. Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube. Milvio, meu nome, no YouTube. Amém? Lá tem muitas pregações, compartilha, vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, essa é a palavra. Deus, apresenta diante do Senhor cada pessoa que ouviu a pregação, cada pessoa, Deus, que está buscando a tua presença, que precisa de socorro. Você, meu irmão, que estava enfermo, que tem alguma enfermidade, seja qual for a enfermidade, seja qual for, creia no Senhor Jesus, que Ele te cura, Ele quer te curar. Amém? Põe a mão sobre o lugar que está enfermo, eu vou ministrar agora e você vai receber sua cura. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento diante do Senhor essa pessoa que pôs a mão sobre essa enfermidade agora. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor cura ela. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a cura na vida dela. Recebe a cura agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus esteja testificando no seu coração e a cura venha fluir através de você agora. Que o Senhor Jesus seja Senhor e Salvador da tua vida. Em nome de Jesus. E se eu orei por você, se você não tivesse sido curado aí, meu irmão, é porque na hora que eu mandei aceitar o Senhor Jesus e confessar ele com a boca, que atrás você não fez. Faz, volta o vídeo aí, confessa o Senhor Jesus com a sua boca, fala o que eu mandei você falar aí, entrega a sua vida a ele, arrependa-se dos teus pecados e volta na oração que eu fiz aí e põe a mão sobre a enfermidade, você vai ficar curado agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a todos, Deus. Abençoe cada servo teu que está ouvindo a tua pregação, a tua palavra, que está te buscando. Cada um, Senhor. Fortalece, abençoa, protege, guarda, livra do mal e que todos sejam ganhadores de alma para o Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Meu irmão, que é o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos guia ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, que o Senhor Espírito Santo nos guie, nos comande a nossa vida, nos guarde, nos dê os dons, nos dê autoridade para pregar a palavra de Deus. Amém? Esteja sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, fiquem com Deus.